Bom, então agora a gente iniciou a nossa gravação da nossa terceira roda de conversa do NSI e seguindo aqui a sequência das apresentações para o dia de hoje. O primeiro trabalho, ele é intitulado Análise de uma sequência de ensino investigativa elaborada por licenciandos em Ciências Biológicas, Desafios Encontrados. Os autores são Gilberto da Silva Lemos, Bruno de Oliveira Cruz e Luciana de Abreu Nascimento. Então, aquele que for apresentar, pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bom? Eu espero que todos vocês estejam vendo a tela. É a primeira vez que eu uso esse programa. Primeiramente, então, bom dia. Meu nome é Gilberto, eu sou aluno do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, aqui do campus Poços de Caldas, do Instituto Federal Sul de Minas. E o meu trabalho tem como título, como já foi falado pela Luciana, Análise de uma sequência de ensino investigativa elaborado por licenciandos em Ciências Biológicas, Desafios Encontrados. O relato foi escrito por mim, Gilberto, por um colega de classe, Bruno, e pela minha professora orientadora, Luciana. Então, começando aí pela introdução, então nós sabemos que o ensino de ciências por investigação, ela é uma abordagem aí que tem como elementos, vai começar por uma questão-problema, onde vai ter o levantamento de hipóteses, a investigação, né, por parte dos alunos, onde vai ocorrer a coleta de dados em base com um embasamento científico, para que chegarmos à solução de problemas, no problema inicial. Para que, como o ensino por investigação ele é uma abordagem, para que uma abordagem ela possa se efetivar, são necessárias as metodologias. Então, as metodologias elas são necessárias para efetivar as abordagens. Então, eu apresento para vocês aqui uma sequência investigativa, né, que é uma metodologia que ela foi proposta por Carvalho, e ela pode ser dividida em 3 momentos. O momento da problematização, que é onde vai ocorrer ali a investigação, a coleta de dados, o levantamento de hipóteses ali por parte dos alunos, e vai ser seguida de uma segunda etapa, que é a etapa da sistematização. A etapa da sistematização, ela vai ser uma etapa ali onde o professor ele vai coletar todo ali aqueles dados, aqueles levantamentos que foram ali investigados pelos alunos e vai fazer o afunilamento ali com o conteúdo. Então, vai ser a parte onde os professores eles trazem o aluno para o campo desejado. A parte da generalização é uma parte muito importante, porque é a parte onde o professor vai estabelecer as conexões daquele conteúdo com o cotidiano dos alunos. Isso é muito importante para que o aluno ele veja que há uma importância do que está sendo estudado com a sua vida cotidiana. Então, a SEI, ela não depende somente do planejamento e sim da condução do professor. Então, com isso, nós temos alguns desafios, porque o professor ali, o profissional, ele carrega consigo experiências da sua formação básica. E como já dizia Paulo Freire, a formação dos professores, ela não começa no ensino superior, ela começa na educação básica. Então, o indivíduo, ele vai trazer consigo todas as experiências da educação básica que ele teve. Então, o trabalho teve como objetivo o quê? Apresentar e analisar uma sequência de ensino investigativa desenvolvida por licenciandos do curso de Ciências Biológicas, analisando as exigências, como eles conseguem incorporar aqueles elementos do ensino investigativo e as dificuldades encontradas. Então, e como metodologia, a SEI ela foi elaborada por alunos do 6º período de licenciatura em Ciências Biológicas, como exigências da disciplina de estágio. Então, aí, para construir, levamos em conta todo o referencial teórico presente das aulas de estágio, que a professora Luciana foi aplicando para a gente, e também o observado em estágio nas escolas também. A SEI ela não foi aplicada justamente por se tratar de estágio de observação. Então, ela não foi aplicada por não ser estágio de regência. O tema escolhido foi eclipse pelos seguintes motivos. Um, por ser indicado na BNCC, outro por ele ter grande potencial hoje, né, nos nossos tempos, por ser um tema que consegue refutar a teoria da Terra plana, que é um tema muito em evidência hoje em dia. E o trabalho ele vai justificar, por meio de modelos, as posições relativas entre Sol, Lua e Terra.
Então, para que a gente possa analisar essa sequência de ensino investigativa, nós analisamos ela através de uma ferramenta. Que é uma ferramenta proposta por Cardoso e Scarpa, que é um diagnóstico de elementos do ensino por investigação. Nós vamos analisar a seção B, porque como a ferramenta ela é grande e o relato ele só tinha no máximo 4 folhas, a gente não conseguiu colocar toda ela inteira. Mas não é nada que invalide a viabilidade da C. Então, o que essa ferramenta ela analisa? A estrutura da investigação, as ações e suportes do docente ali, o que ele consegue incorporar de elementos da investigação, e o nível das atividades desenvolvidas por eles. Aí nós tivemos o que nós tivemos como resultados do relato. Então, foi entregue a cada grupo de alunos um modelo similar a uma cruz, né? E em cada extremidade poderia ter ou uma esfera maior, ou uma esfera menor, ou uma lanterna acesa. Então, o problema principal era como a posição das esferas interfere no caminho da luz. Então, no problema 1, de um lado da cruz foi colocada uma lanterna acesa e do outro lado a esfera menor com um alfinete. Então, a proposta era que os alunos conseguissem sombrear o alfinete. E embaixo nós colocamos um isopor plano. É claro que esse problema não foi possível resolver porque não tinha nenhum corpo que se interpunha entre a lanterna acesa e a esfera menor, que simbolizava a Lua. Então, dessa forma, os alunos viram que é impossível ocorrer eclipse na teoria da Terra plana, porque na Terra plana, a Terra é o centro e o Sol e a Lua eles giram em torno da Terra. Então, como não tem nenhum corpo que interpunha entre eles, seria impossível sombrear o alfinete. No problema de número 2, foi colocado, ainda utilizando o mesmo modelo, em uma extremidade da cruz, a esfera menor com um alfinete e na outra a esfera maior. Então aqui a esfera menor simbolizando a Lua, a esfera maior a Terra. E alguém segurando a lanterna acesa fixamente. Então, o problema ainda era o mesmo, eles tinham que conseguir sombrear a região do alfinete. Como que os alunos resolveram esse problema? Então, eles intercolocaram a esfera maior entre a fonte de luz e a esfera menor. Desse jeito, projetou uma sombra no alfinete, simbolizando o eclipse lunar. No problema número 3, a mesma coisa, a diferença é que agora o alfinete ele estava na esfera maior. Então, como que os alunos solucionaram o problema? Eles colocaram a esfera menor entre a fonte de luz e a esfera maior, sombreando o alfinete, simbolizando o eclipse solar. Então, como sistematização, trouxemos para eles textos para a introdução do tema eclipse ali e coletamos todos os dados ali para fazer a comparação e explicações das hipóteses durante a investigação ali com os fatos científicos levantados. Como generalização, trouxemos a mitologia indígena e a mitologia havaiana, e para promover ali uma contextualização com o cotidiano, para que esses alunos vejam que esse tema ele tem relação com o dia a dia desses povos, incluindo culturas e os valores. Aí, como parte novamente do resultado de discussão, nós temos aí a ferramenta, né, do ENSI, que vocês podem estar olhando aqui do canto direito, e para todos os elementos presentes foi colocado P, e para todos os elementos ausentes foi colocado A. Essa câmera aqui fica no meio, mas deixa eu colocar ela aqui. Isso. Então, o que foi observado? Teve, sim, clareza dos procedimentos e uma boa preparação ali, uma boa exploração do material por parte deles. Se vocês forem analisar aí o item B1.1, então, há definição de problemas durante a investigação, né? Tem aí a definição de hipóteses para a previsão para a investigação. Infelizmente, teve sim uma dificuldade de envolver os alunos nas definições, mas isso é porque muitas vezes o professor ele já traz o problema definido com ele e não define o problema com os alunos, né? Então, aí o item B1.2, o professor envolve os alunos na definição do problema, foi um item que esteve ausente durante essa sequência de ensino investigativa. Ok. Houve sim o levantamento de hipóteses, a coleta de dados, se nós formos ver aí o item B4.1, né? A coleta de dados durante a investigação esteve presente, o B4.2, o professor ele envolveu os alunos na coleta de dados
porém teve a ausência do registro durante o mesmo, ou seja, os alunos ali que estavam aplicando a sequência, eles não pediram para que os outros alunos anotassem os registros ali, as coletas de dados durante a investigação. Porém, esses fatos não inviabilizam o caráter da SEI, né, mas eles se caracterizam como desafios a serem enfrentados por esses alunos. Como considerações finais, a aplicação da ferramenta, observou-se que a SEI ela possui, sim, importantes elementos do ensino investigativo. Então, os licenciandos eles conseguiram ali incorporar bastante elementos da investigação. Teve, sim, a ausência da autonomia, mas isso é por conta ali da vivência dos licenciandos em uma escola, pelo qual o envolvimento deles no processo de ensino-aprendizagem não era uma realidade, ou seja, era como o Paulo Freire já dizia, então o processo da formação de professores que eles tiveram na educação básica interferiu, porque nós sabemos que, infelizmente, a investigação não é uma coisa que ainda está presente como prioridade no ensino de ciências, já que a maioria de nós viemos de uma educação tecnicista. Mas apesar de toda essa ausência de alguns elementos, a SEI ela pode sim gerar resultados promissores, destacando ali o caráter da investigação. Então, os alunos eles conseguiram sim incorporar grandes elementos, apesar de alguns desafios e alguns pontos que ainda precisam melhorar, e não houve nada que inviabilize o caráter da SEI. Essas foram as referências utilizadas. Eu espero que vocês tenham gostado e muito, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês. Muito bom, Gilberto. Obrigada por compartilhar o seu trabalho. Aí no final a gente discute um pouquinho mais. Obrigado. Então vamos dar sequência aqui às nossas apresentações. O segundo trabalho dessa nossa roda de conversa é intitulado O Ensino de Ciências por Investigação no Contexto do PIBI de Biologia. Então, dentre os autores aqui nós temos André Luiz de Oliveira e Fúvia Eloá Maricato. Então, quem for apresentar, fique à vontade. Bom dia a todos e todas, né? É um prazer estar participando do NC. Esse trabalho foi feito em parceria com a minha colega, a professora Fúvia. Nós somos professores na Universidade Estadual de Maringá, no estado do Paraná, né? Então, é muito bom ver o pessoal de outros estados e gostaria de iniciar a fala parabenizando o trabalho do Gilberto, né, e os colegas, e já sinalizar que foi muito assertivo trazer o trabalho dele antes do nosso, porque ele apresentou os passos da sequência investigativa e nós vamos relatar um pouco como essas sequências investigativas contribuíram com a formação de professores no contexto do PIBID de Biologia. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Está aparecendo para vocês? Ainda não, André. Ainda não aparece nada. Deixa eu ver. Aqui. Por que não está indo? Você achou o botãozinho de compartilhar a tela, aí ele vai pedir para você selecionar a janela, não é? Que você quer apresentar? E aí eu estou tentando selecionar a janela que está aqui no meu desktop e ele não está permitindo. Que estranho. Ó, tá vendo? PowerPoint. Mas qualquer coisa eu vou falando sem... Ontem a gente teve um problema parecido, aí a pessoa que apresentou me mandou os slides e eu projetei aqui no meu notebook. Se você quiser tentar, eu passo o meu e-mail, a gente pode tentar rapidamente. Pode ser, então. Deixa eu mandar aqui.
Coloquei no chat, tá? O meu Gmail. Então, acabei de mandar. Tá, já vou olhar aqui. Deve chegar rapidinho. Então, assim, até que abre, né, para contextualizar um pouquinho o trabalho, nós trabalhamos com o PIBID do edital de 2018 a 2020, e o pressuposto teórico metodológico de todas as ações dentro desse grupo foi a perspectiva de ensino de ciências por investigação. Então, todas as atividades nós tentávamos trazer esse olhar investigativo e propor atividades num viés investigativo. Então, em termos de contextualização teórica, né, nós sabemos que o ensino, pode ir para o primeiro slide, que o ensino de ciências por investigação sofreu algumas alterações, né, desde a filosofia de Dewey, precursora aí de uma forma mais pragmática de pensar a ciência para resolver problemas sociais, até mesmo as contribuições do Schwab, um biólogo, né, que seus trabalhos contribuíram muito para pensar a investigação não apenas como conteúdo formativo nas aulas de ciências, não apenas como metodologia de ensino, mas também um conteúdo a ser compreendido nas aulas, né? Pode passar. E esses trabalhos, mais as pesquisas, né, das teorias cognitivistas, do Brunner, do Piaget, têm contribuído para compreender melhor o processo de ensino e aprendizagem, um processo que envolve a ação do sujeito no objeto, e o ensino por investigação possibilita muito essa ação dos alunos com o objeto de estudo, né? Manipulando materiais, e aí o Gilberto já sinalizou para a gente, né, algumas etapas dessa sequência de ensino investigativo, apresentação de materiais, um problema a ser resolvido para desestabilizar conhecimentos prévios, concepções alternativas e levar o aluno a esse envolvimento verdadeiro para buscar ampliar o seu conhecimento, né? E é claro que o ensino por investigação se relaciona com problemas de significância social também, porque nós temos uma orientação para contextualizar essas etapas. Por favor. Então, no contexto desse trabalho, como eu já disse, o ensino por investigação foi o aporte, né, teórico-metodológico no grupo do PIBID, né, de iniciantes à docência, e o nosso objetivo aqui é apresentar algumas reflexões sobre essa perspectiva na formação inicial de professores. Isso. Então, assim, no contexto do PIBID, nas reuniões, nós estudávamos os fundamentos e também pensávamos em situações de organização do ensino. Para organizar o ensino, nós também utilizamos as orientações da Ana Maria Pessoa de Carvalho para as sequências de ensino investigativa, os temas apresentados, né, no ensino fundamental, porque esse grupo atuou tanto no fundamental quanto no médio. No fundamental foram sistemas urinário, nervoso, genital, reino plante, animal, e no ensino médio, genética e evolução. Pode passar. Esses são os 5 passos, né, as 5 etapas principais de uma sequência de ensino investigativa, sinalizados
por Carvalho, né? Que num primeiro momento a apresentação do material e a proposta do problema, o levantamento de hipóteses e resolução por parte dos alunos, que é seguida de uma sistematização coletiva, um momento de registro dessas hipóteses para que esses alunos organizem suas ideias, a parte da sistematização do conhecimento conceitual, que se dá muito com o auxílio do professor, né? E aí o Gilberto também sinalizou para a gente que eles usaram os 3 momentos pedagógicos, isso seria o momento de uma organização do conhecimento. Volta só um pouquinho, por favor, que acho que... Isso, E, por fim, a avaliação e a aplicação dessas ideias desenvolvidas na sequência em situações mais do cotidiano. Pode passar. Então, no nosso relato, nós optamos por trazer alguns fragmentos de resumos que os próprios PIBIdianos apresentaram em eventos do PIBID aqui na universidade, né? Então, assim, eles tiveram a oportunidade de fazer reflexões pautados na perspectiva também da formação crítica reflexiva. Eles fizeram reflexões sobre essas sequências que eles aplicaram, né? E aí nós temos aqui algumas falas que sinalizam para nós o quanto eles perceberam que as aulas, por meio de sequências investigativas, ampliaram a participação dos alunos, possibilitaram uma autonomia, um interesse maior. Então, durante o processo, eles também foram estimulados a refletir sobre essa prática, né? E aí nós temos aqui, ó, foi notável a participação e o interesse dos educandos na realização de atividades, evidenciou também que os conceitos científicos trabalhados eram melhor compreendidos, os alunos tinham melhores condições de fazer registros mais próximos do que é validado pela ciência. Pode passar. E, por fim, né, para a gente, nós não colocamos todas as sequências que eles realizaram na apresentação, mas, por fim, foi possível perceber que os alunos de iniciação à docência tomaram consciência da complexidade da ação docente num processo de ensino de ciências mais significativo, porque o próprio planejamento de aulas investigativas exige também mais do professor, exige um comprometimento maior, um olhar mais atento para o objeto do conhecimento. As aulas ministradas foram mais interativas e também conceitualmente consistentes. Contribuiu para a atividade intelectual dos alunos das escolas, né, que participaram desse processo, verbalizando, né, suas ideias, melhorando a argumentação e também a socialização do conhecimento. E, por fim, essa dinâmica de trabalho do PIBID, segundo os próprios PIBIdianos, possibilitou uma melhor articulação entre teoria e prática, que é algo que eles reclamam bastante, os nossos alunos, né? Que precisa ter uma articulação melhor aí de teoria e prática, e o PIBID proporcionou isso, sobretudo por conta desse desafio. Num primeiro momento, eles verbalizavam suas resistências e dificuldades para pensar em situações, problemas verdadeiros, em pensar nessas sequências de ensino, mas aos poucos eles foram assimilando e compreendendo que dessa forma a gente consegue inserir de fato o aluno no processo de aprendizagem, porque ele é o responsável, né? A próxima slide são as referências, não sei se eu acelerei demais, mas para o momento é isso.
Agora que chegou em 8 minutos. Dava tempo de falar mais, mas aí na discussão a gente conversa um pouquinho mais. Tudo Tá bem? Ou vocês joia. querem complementar alguma coisa agora? Não. Não, você quer, Fulvio? Podemos seguir então e depois a gente conversa no final? Beleza. Então, muito obrigada pela apresentação de vocês. Agora a gente vai dar sequência aqui aos trabalhos. Nosso terceiro trabalho é intitulado Reflexões sobre o desenvolvimento do ensino de ciências por investigação no PIBID de Ciências da UFVJM de 2018 a 2020. Então, nós temos entre os autores aqui Patrícia de Souza e Geraldo Rocha Fernandes. Quem vai apresentar? Bom dia, sou eu, Patrícia. Bom dia. Eu vou tentar colocar aqui direitinho, porque para mim não estava aparecendo. Para a gente apareceu aqui, eu pelo menos consegui ver na minha tela os seus slides. Isso, está aparecendo sim. Eu peço desculpas de antemão por não ligar minha câmera, mas é porque eu estou no meu ambiente de trabalho. Sem problemas. E aí eu estou acompanhando por aqui, porque esses dias tem sido uma correria. Fique em paz. Bom, bom dia a todos. Eu sou Patrícia de Souza, eu sou mestranda da UFVJM e o meu professor e orientador Geraldo não pôde estar aqui hoje porque está em uma outra apresentação. E o nosso trabalho vai falar um pouco sobre as reflexões sobre o desenvolvimento do ensino de ciências por investigação no PIBID de Ciências da UFVJM de 2018 a 2020. Bom, no ano de 2018 foi lançado o edital CAPES, PIBID, né? E aí, de forma com que o curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFVJM, ele participou com 2 subprojetos, o de Ciências e o de Biologia. E nesses projetos, buscou-se construir, né, para a valorização do magistério e para compor a construção da identidade docente. Então, se buscou elevar a qualidade de formação inicial de professores no curso de licenciatura de Ciências Biológicas da UFVJM, nas 2 áreas já citadas. Então, assim, promover a integração entre a educação superior e essa educação básica. Em particular, no subprojeto Ciências, foram realizadas formações para que pudesse desenvolver essas ações no ensino fundamental 2, que no caso foi do 6º ano ao 9º ano, no município de Diamantina e em Couto de Magalhães de Minas Gerais, que são localizados no Alto do Jequitinhonha. Então, dentre as ações de formação, foram discutidas as bases teóricas do ensino de ciências por investigação com os professores, supervisores e os alunos do PIBID. Então, nessa apresentação, a gente vai buscar refletir sobre o desenvolvimento, né, dessas atividades do PIBID de ciências, baseados no ensino de ciências por investigação, e sobre as possibilidades, sobre as principais possibilidades e limitações desse desenvolvimento do ensino de ciências por investigação no PIBID na UFVJM. Aqui na figura 1 nós temos o exemplo do nosso site, do site do PIBID de Ciências da UFVJM. Na nossa metodologia, a gente trouxe que o grupo de participantes do PIBID de Ciências do UFVJM, ele era formado por 24 estudantes, matriculados na primeira metade do curso, que eram do 1º ao 4º período. Então, esse processo de formação ele acontecia em reuniões semanais, nas segundas-feiras, né, no Departamento de Ciências Biológicas, lá na UFVJM. Então, durante o processo de formação, foram discutidas e desenvolvidas vários estudos, e entre eles a elaboração de plano de aula, sequências didáticas organizadas a partir dos 3 momentos pedagógicos, sequências didáticas organizadas a partir do ensino de ciências por investigação, estudos da BNCC e também do currículo referência de Minas Gerais, e entre algumas outras coisas.
Na nossa coleta de dados, ela foi feita a partir de narrativas dos PIBidianos, né, durante os encontros semanais na UFJM, e assim houveram também as análises dos planos de aula e da sequência didática. Aqui nós temos um exemplo de atividade baseada no ensino de ciências por investigação, que foi desenvolvida pelo PIBID, Ciências, no 6º ano de uma das escolas participantes. Nas etapas de investigação, nós trouxemos a situação problema, que ela foi proposta, que consistia em os meninos fazerem uma investigação sobre o Rio Grande, que é um rio de Diamantina, e na proposta trouxemos a situação problema que consistia em: você considera o Rio Grande poluído? A outra questão foi: o que você acha que pode ter causado esse problema? Então, a intencionalidade era fazer reflexões sobre o problema e que fossem feitas pelos alunos. Esses problemas eram que discutia as atividades antrópicas, o que acarretava isso nos recursos hídricos, qual que é a importância de preservar os rios, e assim por diante. Depois, o grupo foi preparando as lâminas, né, no processo de investigação, que eles coletaram a água do rio e do bebedouro da escola, que era, no caso, a água potável. Depois veio a etapa de interpretação, onde os alunos analisaram essa diferença entre as lâminas para refutar essas hipóteses, né, que foram levantadas ao longo do desenvolvimento dessa atividade. Bem como, né, criar discussões sobre as políticas de meio ambiente. Então, nos nossos resultados, nos nossos relatos, ao longo de 18 meses, foram desenvolvidos 216 planos de aula, entre eles conteúdos de ciências diversos, né, cujas principais características e estratégias do ensino tiveram essa forma. Então, aqui está alguns exemplos, e aí a gente analisou que o ensino de ciências por investigação apresentava grande dificuldade, foi o que menos foi utilizado, cerca de 5%, 5,56%. Então, a gente traz as nossas, a gente sentou nas nossas conversas, e entre as limitações que eles encontraram, trazia que o que mais apareceu foi que era difícil compreender o ensino de ciências por investigação e as etapas dele. Eles encontravam dificuldades em gerenciar esse tempo que era necessário para desenvolver o conteúdo na sala de aula, esse ensino por investigação na sala de aula. Escassez de material didático e espaço físico da escola, que também era uma grande dificuldade, e falta de envolvimento do professor supervisor para o planejamento das atividades. Então, eles reclamavam muito dessa questão. E já para as possibilidades, eles trouxeram que houve grande participação e envolvimento dos alunos. O ensino por investigação, na prática, no dia a dia escolar, chama muita atenção. É muito mais fácil a assimilação do conteúdo, é muito mais fácil você conseguir com que os alunos aprendam, entendam, se interessem e ganhem esse conhecimento social mesmo, formação social. Desenvolvimento de habilidades de trabalho mais ativas, você consegue prender mais os alunos, você consegue com que o interesse seja maior. Melhor compreensão conceitual, teórica e prática desses conteúdos científicos quando associado a essa prática. Aprimoramento do trabalho em equipe, além de melhorar outras habilidades. Então, nas nossas considerações, a gente traz que o desenvolvimento baixo nessas abordagens do ensino de ciências por investigação pelos PIBidianos pode ser pela complexidade, né, que os mesmos atribuíam em relação às etapas de entendimento teórico necessário para o entendimento dessa prática. Então, para que tenham bons resultados, é importante que aconteça um planejamento das atividades e de forma crescente, né, níveis crescentes de complexidade. É necessário também que o ensino de ciências por investigação ele seja relacionado com os objetos de aprendizagem propostos na BNCC. Então, é importante ter, aqui em Minas, a gente tem o currículo referência de Minas também, que traz essa base, e é importante fazer essa associação do conteúdo a ser trabalhado com essas práticas. E, além disso, o que foi muito... Além disso, o que foi discutido também é que, o maior envolvimento dos professores, tanto do orientador quanto do supervisor, ele pode aumentar essas possibilidades
e superar essas limitações, porque o trabalho em conjunto, desde o início, e pode superar essa complexidade toda do ensino de ciências por investigação e tornaria talvez mais confortável, tanto por parte dos alunos em formação, dos educandos em formação, quanto dos próprios professores. Porque na prática, quando a gente consegue trabalhar nesse nível de complexidade, por níveis, né, você consegue categorizar, separar esses conteúdos, ter toda uma introdução e não simplesmente chegar lá e aplicar, a gente percebe que os resultados são muito melhores. Essas são as nossas referências e muito obrigada. Nós que agradecemos, Patrícia, pela sua apresentação. E agora a gente vai dar continuidade. Vamos lá. Próximo trabalho é intitulado Ensino por Investigação e a Construção da Autonomia Científica. Perspectivas dos estagiários do curso de Ciências Naturais. Então, aqui os autores são Brenda Cunha Valente do Couto, Breno Menezes de Miranda, William Cristiano Figueiredo e Jorge Raimundo da Trindade Souza. Então, aquele que for apresentar, representando os colegas, fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Só tentar compartilhar a tela, tá bom, professora? Não tô conseguindo. Beleza, Breno. Qualquer coisa você manda para o meu e-mail e a gente abre igual a gente fez com o do André. Não se preocupe. Tudo bem. Você encontrou aqui no menu do Zoom compartilhamento? Porque a gente começou a ver o seu vídeo, mas acho que você queria apertar compartilhar tela, né? Só que não tá pegando para compartilhar, não tá aparecendo, na verdade. Não tá? Você quer me mandar? Você Não tá viu aparecendo. aquele e-mail? Pode ser. Deixa eu copiar e colar de novo aqui no chat o meu e-mail, que rapidinho chega e eu consigo abrir por aqui. Tudo bem. Viu aí? luciana.milena@gmail.com. Só um minuto, professora. Tranquilo. Vou copiar agora aqui o seu e-mail e vou enviar para você. Tá bom. Chegou aqui, viu, Breno? Vou abrir. Não, eu acho que não enviou, professora. Ah, você não enviou o anexo. Sim, não pegou. Abrindo no celular, perdão. Sem problemas. Tá, agora eu consegui, professora. Já enviei. Vamos lá. Agora, pera, só um minuto. Pronto. Deve estar a caminho aqui. Ainda não chegou. Não chegou, professor? Ainda não. Vou enviar novamente. Tá. Tem alguém aqui na nossa roda de conversa que tem essa apresentação também?
tem o professor Trindade, não sei, eu acho que ele não tem Ele tá por apresentação. aqui? Tá, sim, eu vi o nome dele agora, não sei se... Eu estou, mas eu não estou com essa apresentação no momento. Então, o Já enviei Alexandre novamente, tá... professora. O Alexandre está perguntando se a gente pode adiantar. Eu vou só tentar, mas agora eu recebi, Alexandre, a apresentação do Breno. Acho que agora vai dar certo. Ok. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo? Conseguem ver? Sim, aqui está aparecendo, professor. Beleza. Então, pode começar, viu, Breno? Fique à vontade. Tá? Bom dia. Meu trabalho, o tema dele é ensino por investigação e autonomia científica. Perspectivas dos estagiários do curso de Ciências Naturais. Falando um pouco só sobre o ensino por investigação, ele vem com uma proposta boa, ele visa ajudar no desenvolvimento cognitivo do aluno, no senso crítico, vem desenvolver, só um minuto, o raciocínio lógico, até mesmo ajudar na interação do aluno com o professor durante a aula, despertar com que o aluno ele tenha um interesse maior no assunto, que ele vá buscar em si o problema, no caso, dado naquela situação. E o trabalho ele vem com o objetivo do seguinte: ele vem analisar a perspectiva dos estagiários sobre a importância do ensino por investigação nas aulas de ciências, porque a gente já sabe que ajuda, só que como é que a gente tem esse preparo para repassar esse ensino por investigação? E ele visa justamente isso, saber se o aluno ele tem essa noção de que é importante o discente, no caso do curso, se é importante o ensino por investigação. Você pode passar, professor? Aí é o objetivo do trabalho, aqui, e fala a proposta também, que fala que ele observar e analisar um possível problema científico proposto pelo professor, que seria a proposta do ensino por investigação, no caso. Poderia passar, professor? A nossa metodologia, foi feito um questionário qualitativo, foram 3 perguntas semi-abertas que foram feitas com 23 alunos do curso de Ciências Naturais do campus de Belém, da Universidade Federal do Pará. E o único critério para responder esse questionário seria que o aluno tivesse em período de estágio supervisionado, que seria do período do 3º semestre ao 7º no nosso campus. A partir das respostas dos entrevistados, foi feita uma análise do que eles responderam, tanto das perguntas abertas ou fechadas. Pode passar, professor. Aqui a gente tem os resultados dos relatos dos alunos, de alguns alunos que foram sintetizados, na verdade, né? As 3 perguntas estão aqui. A primeira pergunta na sua perspectiva, o ensino por investigação contribui para a sua formação acadêmica? De que forma? 96% dos alunos eles responderam que sim e 4% que não. E eles responderam também que é feito por meio da pesquisa fora de campus e por experimentação também. E contribui para o estímulo em busca para a resposta das situações de problema, como eu falei. Esse ensino pode ajudar com que o aluno tenha maior interesse naquele problema que ele está vendo, que ele possa buscar uma solução junto com o professor.
A segunda pergunta é: por meio de suas observações no estágio supervisionado, o ensino por investigação tem sido abordado? De que forma? 9% responderam que sim e 91% responderam que não. Eles falaram também que a maioria dos professores ministram as aulas de forma mais tradicional, ou seja, aquela questão de chegar na sala de aula e repassar o assunto, botar no quadro, o aluno copiar, e a gente e assim foi feito as aulas, no caso que eles observam nos estágios deles. A terceira pergunta é: você pretende usar a investigação científica como metodologia do ensino? Justifique. 96% dos alunos responderam que não, que sim, e 4% que não. Eles enfatizaram que o ensino por investigação é uma ótima metodologia de ensino, pois é uma forma de investigar instigar a curiosidade dos alunos. Às vezes o aluno aí não tem nenhum interesse naquela aula, mas a partir do momento que está sendo dado um trabalho para ele, ele busca e pode ter uma interação maior com o aluno. E é isso que quiseram responder aqui na terceira pergunta. Aqui é uma citação desse contexto que Sá, ela afirma que atividades investigativas têm um alto potencial pedagógico, pois contribuem para um ensino mais interativo, dialógico e capaz de persuadir os alunos a compreender a validade das explicações científicas dentro de certos contextos. Dessa forma, haverá a superação de um ensino de ciências centrado em discursos autoritários, ou seja, o que acontece? Quando o professor chega em uma sala de aula, digamos, esse discurso autoritário, e diz assim: olha, é assim e pronto, entendeu? É como o professor diz e o aluno absorve isso e fica por isso mesmo, entendeu? Não tem aquela questão do aluno querer investigar por si mesmo se aquilo está certo, ou às vezes até ele acaba perguntando para o professor e questionando, e o professor acaba não gostando, entendeu? Então, o ensino por investigação, ele vem quebrar esse padrão de ensino. Você pode passar para... Aqui as minhas considerações finais. Nesta pesquisa foi possível perceber que, na perspectiva dos estagiários de licenciatura em Ciências Naturais, a utilização do método de ensino por investigação é uma abordagem raramente utilizada por professores de ciências. Essa não abordagem, a gente entende que se dá pela questão que às vezes o professor está acomodado com a forma que ele dá a aula, às vezes ele não tem o recurso necessário que ele acha que ele poderia ter, ou mesmo por medo de abordar um ensino por investigação. Mas que os alunos entendem que os estagiários, no caso, eles entendem que é importante sim, que mesmo não tendo esse incentivo dos professores do estágio, porque a maioria trabalha de forma tradicional, mas que eles pretendem sim abordar nas suas futuras aulas o ensino por investigação, para que seja uma aula mais didática, no caso. E ele acha que com isso ele vai poder fazer com que o aprendizado do aluno ele seja mais, como é que posso dizer para você? Seja um aprendizado melhor, no caso, que ele possa ter uma interação melhor e possa tomar decisões em questões coletivas, individuais, com uma responsabilidade social. Ele possa se posicionar com embasamento naquilo que está sendo dado, ele sabendo realmente o que está acontecendo, porque ele investigou, ele aprendeu e ele está criticando, no caso. Ele não está simplesmente repassando algo que ele ouviu. Pode passar, professor? Essas são minhas referências. Esse é meu trabalho. Bom dia. Obrigado, professor. Obrigada a você, Bruno, por ter compartilhado aí o seu trabalho. Eu chamei de Bruno, é Breno. Por ter apresentado o seu trabalho para a gente. E aí, no final, a gente discute, tá? Você chegou em 8 minutos e aí você acabou, então eu nem te interrompi. Bom, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só fechar essa aba da apresentação. Nosso próximo trabalho é intitulado
Saberes docentes presentes em uma oficina investigativa ministrada por bolsistas PIBID. O apresentador vai ser o Alexandre Campos. Já está até compartilhando a tela com a gente. Conseguimos ver, viu, Alexandre? Não estamos ouvindo. Bom dia, pessoal. Agora sim. Bom dia. Pois é, a gente fica um pouco sem saber como mexer, né? Nesse primeiro momento. Sim. Bom, sou professor da licenciatura em Física na Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, para quem, acho que a maioria aqui é do Sudeste e o Breno acabou de apresentar do Pará. Então, Campina Grande fica mais ou menos a 1h30 de João Pessoa. Eu trabalho no departamento somos 34 professores no departamento de Física e só tenho eu de ensino. Bom, o que acontece? Eu desenvolvi esse trabalho, na verdade é um trabalho que a gente fez no PIBID, também na versão, no edital de 2015, se eu não me engano, foi no de 2018. E aí foi uma atividade investigativa que os alunos realizaram, uma oficina, na verdade, e foi uma proposta inicial para eles terem um contato com a escola, né, com os alunos de escola. Eu necessariamente coloquei meus alunos, os bolsistas, eram 10 bolsistas, eu os coloquei para trabalhar com física moderna e contemporânea. Qual que é a razão para isso? É de eles se deslocarem, é de haver um deslocamento da física tradicional. E aí, tendo esse deslocamento, eles se afastam do livro didático e isso pode fomentar, pode ajudá-los a também se afastar das práticas tradicionais. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou querendo que eles trabalhem com conteúdos menos distantes no sentido temporal, também eu também tenho interesse que eles atuem ou mobilizem práticas não tanto ou nem sempre tradicionais. A única experiência que eles tiveram para essa oficina foi a experiência do tempo que eles eram alunos da educação básica. E aí, eles não tinham experiência em sala de aula, né? No sentido de professor, de serem professores. Eles planejaram a oficina, nós começamos as atividades, eu não tenho certeza agora absoluta se foi em setembro ou se foi em outubro de 2018, e eles tiveram 2 meses para planejar e aplicar essa oficina em dezembro de 2018, no início de dezembro. O material que eu utilizei foi o material do LAPEF. Então, eu fui professor da rede pública do Estado de São Paulo durante bastante tempo, embora eu more agora no Nordeste, e trabalhava no LAPEF, era bolsista da FAPESP, aí na Faculdade de Educação. As oficinas foram gravadas em vídeo, né? Então, essa oficina foi gravada em vídeo. E eu tinha um relato do que eles executaram. Foram 3 atividades, então foram 3 atividades investigativas, 3 ações, 3 oficinas. Eu vou trazer para vocês uma oficina, um trecho, na verdade são trechos de trechos, né? E aí a oficina, parte dessa oficina, esse grupo foi um grupo de PIBIdianos, mas eles deram aula para alunos. Então, por coincidência, é um grupo de alunos, 15 alunos mais ou menos. E aí a atividade era da caixa preta. Como é que funciona a caixa preta? Acho que vocês devem conhecer, uma atividade bastante conhecida. Então, uma caixinha tem um mecanismo interno, tem dois objetos para puxar, em lados opostos, um para cá e outro para lá. Conforme você puxa esse palito, o palito de lá se afasta, vai para fora. E na medida que você empurra esse palito, o outro entra. Tá? Então, tem um mecanismo aqui com elástico e com um eixo central. Aqui tem a mocinha, a PIBIdiana e 2 PIBIdianos apresentando a atividade. E do lado direito tem as alunas da escola, né, de uma escola pública estadual da rede estadual da Paraíba. Bom, o que acontece, o que está por trás dessa atividade investigativa?
Então, você, por trás dela, tem esses graus de liberdade que se dá para os alunos da rede pública, os alunos que estão trabalhando com essa atividade investigativa. Essa tabela é uma tabela bastante conhecida. Eu tirei de um artigo da professora Ana Maria Pessoa, de 2018, e fiz adaptações para caber aqui no evento, no resumo. Então, você tem o grau 1, que dá pouca liberdade para o aluno e para a atividade investigativa, e vai até o grau 5, que é o grau que os alunos têm maior grau de liberdade, tá, para trabalhar. Então, aqui você vai ter, por exemplo, aluno de doutorado. E aí a pergunta que guia essa apresentação como é que os bolsistas PIBidianos eles desenvolvem saberes docentes, né? Como é que os saberes docentes aparecem durante essa oficina investigativa? Qual que é o aporte teórico que eu vou buscar? O aporte teórico é do Tardif. Essa aqui é uma tabela, eu não peguei do próprio livro do Tardif, de saberes docentes, eu peguei de um outro artigo da Sabina e do Petrocola. Então, aqui ele vai mais ou menos explicar, eles vão sintetizar os saberes docentes que o Tardif elabora, o Tardif defende, né, na epistemologia do Tardif. Então, você tem aqui os saberes sociais de aquisição, as fontes sociais de aquisição dos saberes e como que ele interage, ou como é que eles se integram no trabalho do professor. Então, você tem o saber, que é um saber profissional, o saber curricular, o saber experiencial, o pessoal e da formação anterior. O que é o saber profissional? Então, o saber profissional, a fonte de aquisição é aquele no qual o estabelecimento da formação do professor está relacionado com a formação do professor, os estágios, os cursos de reciclagem e assim por diante. E aqui você tem como ele interage no dia a dia do professor. Saber curricular. Então, o saber curricular são o uso de ferramentas, né? São livros didáticos, cadernos de exercícios, fichas, etc. Prática da experiência dele, né? Então, o que são esses saberes experienciais? Tem a ver com a prática do ofício, a prática no dia a dia, a troca de conhecimento com os colegas, a sala de aula e assim por diante. Saberes textuais, são saberes do cotidiano do professor fora da escola, mas que também influenciam na escola, na sua prática. E os saberes da formação anterior. Então, o saber deles enquanto ex-alunos, enquanto estudantes. Tá? Bom, aí o que acontece? Os alunos fizeram um relato e nós tomamos as oficinas. Eu apresento aqui agora um trecho, um recorte da oficina, tá? E a relação com alguns saberes. Nesse caso, então você tem, por exemplo, eu peguei 2 bolsistas, bolsista, chamando de bolsista A e bolsista B, peguei recortes aqui que estão presentes no diálogo deles com as alunas, né, da escola. E aí você percebe que tem nesses trechos, aparece aqui saber pessoal do bolsista A, saber pessoal do bolsista A, né, no outro trecho. E aqui aparece saber curricular e pessoal. Eu não vou ler aqui os trechos por conta do tempo. Para o bolsista B, aparece aqui saber curricular da formação profissional e saber curricular também. Tá? Bom, agora... Opa! Perdão, desculpa. Assim, eu passei aqui para os saberes, o relato, né? Agora aqui na oficina, então no vídeo. Acabei pulando o slide. Então também aparecem alguns saberes, né? Eu estou colocando que não se aplica para a fala das alunas da escola. Então aparece aqui o 2 minutinhos, curricular, certo? Pessoal, curricular. Saber curricular é aquele da escola. Então você vê que eles mobilizam muito esse saber, né? Então saber do livro didático e assim por diante. O que significa isso? Que é o que interessa. Que na medida em que eu dei para os alunos, é um material elaborado no LAPEF, né? Então no período que eu estava trabalhando lá. Então esse material, quando eu dou esse material, essa sequência didática para os alunos,
os PIBIDianos, eles acabam adquirindo ou fazendo uso ou mobilizando não só aqueles conteúdos físicos, o conteúdo físico, né? Mas também o processo, a maneira de trabalhar aquilo, a metodologia. Tá? Então, e aí aqui tem algumas considerações. Né? Então, eles mobilizam saberes que eu comentei. O envolvimento deles com o material, eles acreditam naquele material, na medida em que eles percebem que funciona, né? Embora tenha resistência. Eu estava conversando com o André, né, sobre isso, por isso eu estou muito curioso para saber, para entender. E aí, aqui está errado, desculpem, tá? O erro aí de digitação. O outro saber é a troca. Isso é muito legal, né? A experiência entre o professor supervisor e os bolsistas, porque isso não dá para detalhar agora nesses poucos segundos, mas é muito bacana. Também aparece no vídeo e nos registros. Bom, e aí o que eu proponho é isso, essa questão da sequência didática e assim por diante. Tá bom? E aqui tem algumas referências. Obrigado, Luciana. Obrigado, pessoal. A gente que agradece, Alexandre. Tomara que a gente consiga, no final, discutir um pouquinho disso que você falou que era super interessante e não deu tempo, mas a gente conversa no finalzinho. A gente vai agora para o nosso último trabalho da nossa roda. Deixa eu ver aqui. O título é Ciência Forense, uma proposta de ensino por investigação realizada no contexto do PIB de Biologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Os autores são todas mulheres: Gisele Regiane Almeida, Isabelle Mendonça Martins, Larissa Barcelos Loureiro Monecchi, Kimberly Costa de Souza e Patrícia Silveira da Silva Trazi. Quem que vai apresentar? Bom dia, Luciana, eu sou Gisele, eu vou apresentar. O meu computador deu um problema aí no áudio também, e no vídeo, então eu estou apresentando aqui no computador do meu esposo, Paulo Passamay, tá bom? Eu só vou compartilhar aqui agora a tela. Vocês estão conseguindo ver? Tá abrindo aqui. Deu certo. Então, bom dia de novo a todos e todas. Esse trabalho, intitulado Ciência Forense, uma proposta de ensino por investigação realizada no contexto do PIB de Biologia da Universidade Federal do Espírito Santo, né, foi produzido por mim, professora de Biologia da Rede Estadual do município de Vila Velha do Espírito Santo, né, pela Patrícia Trazi. Né, foi na época em que eu era supervisora do PIBID. Não. Então, foi na época em que era supervisora do PIBID em 2018 e 2019, em que a Patrícia Silveira Trazi era coordenadora, né, e também participaram da produção vários licenciandos de Biologia, mas apenas a Isabelle, a Larissa e a Kimberly que ajudaram na produção desse artigo. Bom, nós sabemos a importância da motivação e da curiosidade na promoção da aprendizagem dos alunos e a importância também de explorar conteúdos conectados com o cotidiano dos educandos para que gere maior envolvimento afetivo no engajamento das atividades educativas. Assim, nós procuramos fazer durante o PIBID, né, como o próprio programa propõe, né, nós planejamos, uma boa oportunidade para os alunos, para os licenciandos, né, planejarem atividades diferenciadas, inovadoras. Então, nesse contexto, a gente planejou e aplicou uma atividade de ensino por investigação. Nós procuramos investigar a implementação de uma atividade baseada no ensino por investigação com alunos do ensino médio, do segundo ano, da segunda série do ensino médio, no contexto do Programa de Iniciação à Docência, PIB de Biologia, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, o objetivo desse trabalho foi descrever o desenvolvimento de uma atividade de levantamento de hipóteses realizada por um grupo de licenciandos do curso de Ciências Biológicas da UFES, atuantes no PIBID, junto a um grupo de alunos do ensino médio de uma escola da rede estadual do município de Vila Velha.
Então, essa atividade foi feita em várias etapas, né? A atividade descrita foi elaborada por licenciandos do PIBID, em parceria comigo, que foi a coordenadora supervisora, e a Patrícia Trazi, que foi a supervisora, e foi realizada junto ao grupo de alunos do ensino médio, né? Foram 3 turmas da 2ª série, né, estadual do município de Vila Velha. Essa atividade foi feita em várias etapas. Primeiro foi feita a leitura de um conto, de uma história produzida pelos licenciandos. Foram feitas perguntas, eles tiveram que resolver questões, problemas. Tiveram também atividades experimentais. E no final, numa roda de conversa, né, a gente sistematizou as ideias. E essa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, né, baseada em registros de diário de campo, registro fotográfico, registros escritos dos estudantes. E a análise dos dados foi realizada de acordo com os pressupostos do ensino por investigação de Carvalho. Como eu disse, essa atividade começou com a leitura de um conto, que foi tirado a partir do Paradidático de Ciência Forense da UFOP, só que a gente percebeu que esse conto, essa história estava um pouco grande, então a gente resolveu criar o nosso próprio conto, né, que se baseou num assassinato, na verdade um acidente de carro, em que uma pessoa morreu e o criminoso fugiu, mas ali foram deixados impressões digitais, sangues, resquícios de sangues, né? Então, a partir dessa história inicial, que serviu para problematizar, né, a gente também fez outras questões para continuar a problematização e a contextualização da atividade. Então, na primeira aula, a gente perguntou, por exemplo, por que a polícia não encontrou as digitais do suspeito do carro? Cria hipóteses. Por que os policiais procuraram primeiro vestígios de impressões digitais para identificar os suspeitos? As impressões digitais de todas as pessoas são iguais? As impressões digitais de todos os nossos dedos da mão são iguais? Nesse momento, os alunos fizeram, como estão nas imagens, uma atividade prática em que eles colocaram grafite, eu coloquei grafite numa placa de Petri, eles colocaram um dedo na placa de Petri e foram marcando as suas digitais, né? Eles gostaram muito dessa parte prática. Também perguntamos se o suspeito tivesse um irmão gêmeo univitelino, eles possuiriam as mesmas impressões digitais, né? Porque os alunos também interessante que tinham gêmeos, né? Univitelinos também na turma, em algumas turmas, né? Que instigou ainda mais a eles a responder essas perguntas. Qual a composição química e biológica da impressão digital que deixamos ao tocar em uma superfície? Quais técnicas que podem ser usadas na revelação de impressões digitais ocultas em uma superfície? Formule 2 hipóteses. Então, vale ressaltar que essa atividade foi feita em 2 aulas, né, e o professor de português me ajudou, eu troquei de horário, então fiz 2 aulas geminadas, né, então participaram 5 pipidianos, e ela foi desenvolvida em 2 etapas. Na segunda aula, né, na verdade, nós fizemos uma atividade prática, né, sobre uma descoberta de impressões digitais ocultas. Essa atividade, em algumas turmas, ela aconteceu na primeira aula, em outras turmas aconteceu na segunda aula. E a foto vocês podem ver aí uma bibidiana, a Larissa, né, fazendo uma técnica de vapor do iodo, em que você coloca o dedão na testa, né, e coloca um pedaço de papel e coloca um vapor de iodo. E aí eles conseguiam ver a digital. Então a gente consegue, eu percebi uma grande participação dos alunos nas atividades. Então, com essa proposta de ensino, eu consegui perceber uma grande participação dos alunos, principalmente quando eles perceberam que a gente falou que não era obrigatório, não ia valer nota, que não tinha obrigatoriedade de acertar os conceitos científicos. A gente percebeu uma participação ativa na defesa dos alunos das suas hipóteses,
A gente percebeu um maior interesse e curiosidade. A gente conseguiu perceber, voltando aqui, por exemplo, que eles conseguiram colocar conteúdos dados em outras aulas, como, por exemplo, analisando essa resposta aqui, ó, em relação à pergunta, se o grupo sanguíneo do criminoso seja A negativo, somente com essa informação seria possível identificar a pessoa, justifique. O aluno falou não, porque pode ter mais suspeitos com o mesmo tipo sanguíneo. Aí a gente percebe que houve... os alunos conseguiram pegar conceitos anteriormente dados em genética sobre tipos sanguíneos, análise de DNA, e conseguiram aplicar em outra atividade, né? A gente percebeu também a importância de estimular a leitura e a escrita nas atividades de ensino por investigação. 2 minutos. Então, eu queria dizer também que foi muito importante essa participação para mim no PIBID, porque foi esse programa propõe mesmo que o professor ele planeje realmente aulas diferenciadas, não? E a gente percebeu também os alunos, os PIBIDianos, eles gostam muito de planejar e de praticar, né, essas atividades diferenciadas, essas experiências aí nos laboratórios. Não? A gente percebeu, então, que a partir da experiência relatada, compreendemos que é necessário que o docente crie oportunidades com os recursos disponíveis para que ocorra interação entre docentes e discentes, que permita a problematização, a sistematização e a contextualização do conhecimento, compreendendo que a biologia é mais do que apenas um sistema abstrato com definições, leis e fórmulas. E para isso, nós entendemos que é fundamental uma concepção de ensino e aprendizagem baseada na interação e na dialogia, de modo a criar um clima investigativo nas relações de ensino, baseados na formulação de problemas de investigação e na liberdade intelectual dos estudantes. E essas foram as minhas referências. Maravilha, Gisele. Muito obrigada pela sua apresentação. Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos por compartilharem as experiências. E agora a gente tem aí 15 minutinhos para discutir. Não vai dar tempo de falar tudo, mas a gente já começa uma conversa aqui. Então, seguindo aqui no que vocês colocaram no chat, o chat estava bem ativo, mas vamos lá. A primeira pergunta é do Alexandre para o Gilberto. Então, ele parabeniza, né, pelo trabalho, diz que gostou da atividade e ele pergunta: é possível ter acesso à sequência, material? Gostaria de usar em aulas com os meus alunos. Aí eu vi que até o Gilberto já falou alguma coisa aqui, mas ele disse que conversaria nos minutinhos finais da nossa discussão. Cadê o Gilberto? Tá por aí? Tô aqui. Tô aqui. Olá, gente. Bom dia novamente para todos. Alexandre, é sim possível você ter acesso. Quando a gente montou essa sequência de ensino investigativa, a gente não tirou fotos, que a gente não tinha na época a intenção de fazer a publicação. Os materiais são todos materiais muito simples, que a gente já pensou em materiais que pudessem ser utilizados em escolas ou alguns espaços não formais que tivessem realmente poucos recursos. Então, lá no site do NC mesmo, eu acho que dá para encontrar lá o artigo, não encontra, Luciana, o relato que a gente escreveu? Sim, tá lá sim. E aí lá no meu relato que eu escrevi, eu coloquei lá as etapas, passo a passo do processo. E os materiais utilizados são materiais simples mesmo, como, por exemplo, aqueles palitos de churrasco, bolas de isopor, aquelas mesmo ocas por dentro, assim. Mas os materiais, eles podem ser adaptados, sim, de acordo com a necessidade que você estiver passando na sua sala de aula ou local mesmo que você estiver. Beleza, Gilberto. Muito obrigada. Tem uma pergunta também do Alexandre para o André. Então, ele diz assim: os bolsistas PIBIDianos gostaram de trabalhar com A6? Comparam com as aulas tradicionais? Então, se o André puder aparecer aí, eu até ia pedir para ele detalhar mais a sequência, porque na apresentação deles, eles falaram bem rapidinho. Cadê o André? Olá, tudo bem? Olá. Oi, Alexandre e todos os demais. Realmente, né, os PIBIDianos, inclusive nos relatos,
porque nesse texto apresentado nós trouxemos o relato que eles fizeram a respeito da sequência desenvolvida, né? Então não tem a sequência no trabalho, mas as considerações sobre. E aparece realmente essa comparação entre aulas mais tradicionalistas. Então, os alunos destacam muito a importância do ensino por investigação como uma forma de fugir daquelas aulas expositivas, né, excessivamente expositivas, em que o aluno participa menos ou quase nada. Então, sim, esse é um dos principais destaques por parte dos PIBidianos. Eu também comentei até ali com o Alexandre no chat, né? Os alunos eles são nossos alunos hoje no estágio e sempre se lembram, né, de como foi tal situação de ensino em sala de aula, questão da investigação. Então, eu vejo como uma perspectiva muito propícia para a gente também corrigir lacunas epistemológicas que o nosso aluno, que o nosso professor apresenta, às vezes, ainda no terceiro ano, né? Que é essa dificuldade de compreender que o conhecimento só ocorre, e lembrando hoje, né, a fala da professora Lúcia Helena, que o conhecimento não é o mesmo que informação e que ele precisa ser processado. Então, o ensino por investigação possibilita isso, né? Essa ação maior sobre o objeto, seja um texto para decodificar uma situação, né? Lembrando aí que os problemas investigativos foram muito bem apresentados aqui, as sequências, mas a gente também tem situações investigativas por meio de uma proposição escrita de um problema, não necessariamente o material manipulável, né? E tivemos sequências nessa perspectiva também. Eu acho que foi isso. Queria te falar também. Alguém está falando? Gisele, então, eu gostaria de falar também da minha experiência como supervisora do PIBID. Os alunos, praticamente todos os PIBidianos, só queriam participar de aulas diferenciadas no laboratório. Assim. É grande o interesse deles de inovar, de fazer coisas diferentes. Legal, Gisele. Vamos ver aqui a nossa próxima pergunta. É do Alexandre para a Patrícia. Patrícia, os PIBidianos tinham a opção de escolher entre a abordagem investigativa, na perspectiva do ensino por investigação, e outra abordagem, como a tradicional? Como foi feita essa negociação com os PIBidianos, na sua experiência? O Alexandre, nas nossas reuniões, eu também sou ex-PIBidiana, e mesmo depois de sair, por ter contato com o meu orientador, que era o supervisor do PIBID, o coordenador do PIBID, a gente percebia que, por mais que fosse uma vontade dos PIBidianos e nossa mesmo de trabalhar, ter essa abordagem investigativa, a maioria das vezes o supervisor na escola, o professor na escola, não aceitava muito bem essa abordagem. Eles sempre colocaram muito empecilho. Então, por mais que a gente tentasse trabalhar essa abordagem, preparar, assim, como demandava mais tempo, demandava mais aulas, a gente sempre escutava, mas não dá porque eu preciso passar tal conteúdo. E aí a gente adequava os conteúdos que, normalmente, para a gente, a maioria das escolas, pelo menos as duas últimas que eu trabalhei no PIBID, eles aceitavam o PIBID como forma de auxiliar o dia a dia deles. Então, a gente sentava em conversa com os professores e adequava os conteúdos que eles decidiam, e a gente trazia uma abordagem diferenciada. Então, era bem complicado, assim. Então, é por isso que eu acredito que o ensino por investigação foi tão difícil, né? Pelo menos no período que eu estava lá e durante essas últimas análises nossas. Porque não tinha um acordo com os professores, era sempre falando que devido à demanda, porque tinha atividade, porque tinha prova. O próprio calendário da escola não nos favorecia.
Então, eu senti que os meninos do PIBID foram desanimando, e mesmo depois que eu saí, que eu acompanhei, mesmo por estar no mestrado, eu vejo que tem essa questão ainda. Não partiu dos PIBIdianos. A gente sempre teve vontade de fazer muita coisa, de trabalhar o ensino por investigação, porque das vezes que a gente trabalhou, a gente percebeu que a gente conseguiu trabalhar direito, a gente percebeu que teve uma grande diferença. Mas era mais, eu sentia que não era uma questão nossa do PIBID, era mais uma questão do supervisor na escola. Interessante, Patrícia. Um comentário? Patrícia, eu teria... sim, pode falar. Porque eu compreendo, assim, eu entendo que os professores no seu cotidiano, eles têm muitas coisas, a gente tem muitas coisas burocráticas para fazer. Então, eu, enquanto supervisora, eu tinha que planejar com os alunos, e muitas das coisas que eu tinha que fazer no meu planejamento, eu fazia em casa. Então, a demanda escolar, isso continua até na pandemia, né? A burocratização da educação. A gente, ao invés de ter tempo para planejar coisas diferentes, a gente fica fazendo mais documentos e pautas. Então, isso dificulta mesmo o professor fazer algo diferente, né? Eu tive que abdicar do meu tempo na escola de fazer coisas práticas, teóricas, mexer com papel, e para planejar com os alunos. Isso é porque eu acho importante, né? Só que nem todo mundo tem esse tempo que eu tenho para planejar coisas diferentes, fazer as coisas em casa. Eu concordo com você. Hoje que eu estou no mestrado, depois que eu já tive contato com a licenciatura, que eu vivenciei os dois lados, eu senti o quão isso é notável. E uma das questões também que a gente trouxe no nosso trabalho, que foi sobre não deu para falar direito por causa do tempo, mas que a gente conversou sobre a base, né, a BNCC, que inclusive é o tema do meu mestrado, eu tenho trabalhado nisso. Eu percebo que as escolas, elas não têm o PPP. No início do ano atualizado. Então, a maioria dessas escolas que eu trabalhei, eu devo ter trabalhado em 2016, 2017, não tinham, chegava mais na metade do ano, e o documento que eu tinha acesso, porque a gente precisava dele para fazer o nosso relatório, para poder trabalhar tudo, o PPP que a gente tinha era um PPP de 2015, um documento que tem que ser anual, que tem que sentar com todos os professores e fazer todos os anos. Então, a gente percebia que não tinha um planejamento. Então, quando a gente, enquanto PIBidiano, que a gente sentava toda segunda-feira, reunia, planejava uma super aula, conversava com o supervisor, que dava tudo ok, e quando chegava no dia de aplicar, nossa, a diretora falou que vai vir uma palestra de não sei na onde, totalmente fora de hora, sem planejar, sem avisar. Então, já tem a demanda do professor que já estava atrasando, né, do supervisor, e aí jogava água na gente, assim, e ficava meio que todo mundo sem conseguir conciliar. Então, hoje, como eu vejo os dois lados, tanto quanto ex-aluna, ex-PIBidiana, e depois de já ter trabalhado na licenciatura, ter estagiado como professora, tudo, eu vejo como isso é crucial, assim, essa conversa precisava ser feita, os documentos precisam estar atuais. Então, a base, ela traz muito isso, que precisa, né, ser regulamentado. Então, eu entendo, eu vejo que não é uma má vontade de nenhuma das partes, eu não vejo como problema alguns, mas é complicado mesmo. Não, perfeito, Patrícia. O Alexandre quer falar, né? Eu ia até pedir para você contar, Alexandre, aquele seu relato lá que você ia trazer da relação entre os PIBidianos e os supervisores, se você quiser aproveitar. Sim, não sei se está com o meu áudio aberto. Então, o que aconteceu foi o seguinte, meu trajeto, né? Eu fui professor da rede de São Paulo por bastante tempo, por 17 anos, e agora ouvindo a Patrícia, o André, o Breno também, me parece que é um problema estrutural da maneira como a escola pública está organizada no país, não é local. Porque mesmo depois, eu terminei o doutorado e fiquei um tempo lecionando, esperando concurso. E aí pediam para eu planejar, para eu preencher planilha. Então eu tinha que preencher a planilha com uma cor vermelha se o aluno não atingiu a competência determinada, ou com uma cor azul se ele atingiu. E era muito interessante, porque é um serviço, como acho que a Patrícia falou, né? A gente tem um trabalho de burocrático, de o aluno tem que atingir um nível lá, um índice, né? Eu lembro que era um índice.
Também a maneira como as escolas se organizam aqui é diferente aqui na Paraíba, é diferente da maneira como elas se organizam em São Paulo. Por exemplo, existe uma demanda por professores de física, formados em física, mas tem gente de arquitetura dando aula, né, e a gente está formando. Bom, enfim, a discussão não é essa. Agora, como é que eu fiz a organização? Eu também negociei voltando para a sua pergunta, Luciana, eu negociei com o supervisor. Então, eu cheguei para ele e disse, coloquei minha proposta. A oficina foi mais ou menos tranquila. Agora, no ano seguinte, foi o ano todo, né, com o PIBID, eu gostaria que eles tivessem entrado logo no começo com a física contemporânea. Mas o professor insistiu para trabalhar com aquela física tradicional. Eu acabei cedendo para depois, no segundo momento, no segundo semestre, os meus bolsistas entrarem com a física contemporânea, né, com as sequências já feitas, que já estavam feitas. Eu tive essa sorte de já fazer a sequência. E aí houve uma mudança também do supervisor. Mas no começo ele teve muita resistência e a questão toda dele era da cobrança da secretaria. Na secretaria, aqui a gerência regional que chama aqui. Então a nota de fechar o conteúdo e assim por diante. Então tem uma força aí externa, que é o negócio do Chevalier, né, que não deixa você avançar, que dificulta você, mesmo com propostas dessa, mesmo aproximando com a escola. E tem também essa questão, que acho que foi a Patrícia que comentou, as escolas veem os PIBIDianos como professores de reforço. Eles querem que a gente resolva um problema da política educacional. E é isso, assim, né? Acho que resumindo é isso. É isso mesmo, Alexandre. Obrigada pelo seu comentário. O André Luiz pediu a palavra para fazer um comentário breve antes da gente fechar. Tem bastante assunto, né, para falar, mas eu passo a palavra para o André. Não, só gostaria de destacar, né, a importância da sala e as experiências partilhadas aqui de PIBIDianos, ex-PIBIDianos, professores que foram supervisores. Então, isso enriquece muito, porque é o olhar de cada um desses atores que constituem essa formação híbrida do PIBID, né? O coordenador de área, o professor da universidade, o supervisor da escola, que está na escola, o aluno que está em início dessa experiência docente. Então, foi muito rico ter relatos das três modalidades aqui nessa sala, né? Para a gente perceber que são olhares diferentes. Às vezes, também no trabalho, a gente destaca os aspectos positivos, embora a gente saiba que nem todas as sequências foram perfeitas, que teve resistências, que teve dificuldades, mas, no geral, eu percebo que tanto o PIBID, esse programa tão importante que nós precisamos resistir e lutar, porque ele possibilita esse cuidado de pensar aulas mais organizadas, né? A gente tem um tempo maior para preparar esse aluno para ir para as escolas, né? E também deixar o meu entendimento da perspectiva de ensino por investigação, porque às vezes nos preocupamos tanto com o planejamento, que é super importante, mas a partir do momento que você começa a experienciar esse modo de trabalhar, vai se configurando como uma postura do próprio professor. E aí, seja lá com uma sequência bem sistematizada ou não, ele consegue trazer investigação para a abordagem dos conteúdos, né? Eu vejo isso como importante, parabenizar o pessoal do evento, né, organização, e todos que apresentaram hoje aqui. É verdade. Infelizmente, a gente já ultrapassou até um pouquinho do tempo limite. A gente ainda tem bastante coisa para discutir ainda essa tarde, né? Porque deixa eu ver aqui a próxima atividade, é a mesa redonda 3, desafios para o ensino de ciência por investigação no contexto da educação pública. Então, eu acho que novamente a gente vai abordar os desafios da formação inicial também, da prática docente. Então, a gente tem ainda bastante que conversar a respeito disso, né, desses desafios. Mas agradeço novamente a todos pela riqueza nos relatos, pelos trabalhos, e a gente continua aí motivado para continuar trabalhando no ensino por investigação.
como uma ferramenta que pode aprimorar o ensino de ciências no Brasil. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos. Como o Gilberto lembrou, quando a gente entra lá no site do NSI e olha para as submissões, a gente consegue baixar os textos que foram enviados. Lá tem os e-mails das pessoas. Então, caso vocês queiram trocar alguma coisa, está tudo disponível lá. Tá bom? Mas agradeço muito a todos. Vamos almoçar agora, cada um na sua casa. E a gente volta às 2 horas. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.